Olá pessoal, bom dia. Só aguardar uns minutinhos aí, a gente inicia, tudo bem? Bom dia, professor. Ah, Oxi. Não tá falando nada, não.
Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar. Bom dia então a todos. Vamos para mais uma aula aí de manutenção dos sistemas mecânicos convencionais. Vou abordar então sobre mais dois elementos de transmissão, né? Que é a corrente e o cabo de aço, né? E falar também dos acoplamentos, que também é uma forma de transmissão de movimento de um eixo para o outro, né? De uma máquina para outra, né? Bom, pessoal, então a gente iniciar aí, quero só um vídeo da indústria, logo em seguida a gente inicia aí. Tá?
the end of today's feature on the frame. Subscribe to the channel to catch us on the next video. Então vamos lá, pessoal. Falar então sobre outro elemento de transmissão, né, de máquina, que é a corrente, né? Bom, a corrente, assim como a correia também, né, também é um elemento que você pode transmitir de pontos distintos, né? A máquina pode estar em pontos diferentes, não precisam estar juntas, né? Ela também pode estar junto com a engrenagem, que é chamada de roda dentada, né? Então, a corrente, ela precisa da chamada roda dentada, uma espécie de engrenagem, né? Só que elas não se engrenam diretamente, ela engrena com a corrente, né? Então, essa transmissão é justamente o elo da corrente, ela engrena nos dentes da engrenagem, que aí faz, então, um engrenamento, né? Então, por exemplo, qual que é a vantagem da corrente para a correia nesse caso, né? A correia, ela, ela ali é pelo atrito, então ela está sujeita a ter um escorregamento ali, até um deslizamento, né? É um escorregamento ali, um atrito e perder ali a transmissão. Já na corrente não, é com a junção ali, né? A união entre o elo da corrente e o dente da roda dentada ali, você tem então mais garantia então do movimento ser transmitido da forma confiável. Só que a desvantagem ali vai ter um desgaste, né? Então, quem já andou de bicicleta ali, né, sabe que com o tempo, né, a corrente ali, né, com a roda dentada, mesmo você lubrificando corretamente, ela vai ter um desgaste, né? Então, tanto a corrente ali, os elos da corrente vão desgastando, bem como a roda dentada, a roda dentada vai perdendo ali aquele encaixe, vamos dizer assim, vai se desgastando, vai um momento que ela vai ficar totalmente lisa, então ela perde a forma, né, para poder fazer o encaixe entre o elo e a roda e o dente da roda dentada. Então, por isso eu tenho que fazer as trocas. Então, essa é a principal desvantagem. Porém, ela tem mais garantia menos garantia de perda, né? Menor garantia de se perder energia. Então, por isso que é devido ao atrito ser justamente minimizado, né? Então, né, para realizar esse tipo de transmissão, né, pessoal, outra coisa que tem que se levar em consideração na corrente, né, tanto a roda dentada, né, quando a corrente ali, elas têm que estar no mesmo plano e serem paralelos. Então, elas não toleram ali um desalinhamento muito grande, porque esse desalinhamento também provoca desgaste tanto na roda dentada quanto nos elos da corrente. Então, uma coisa que tem que ser evitada a todo custo, tem que estar bem paralelo mesmo, no mesmo plano, né? Ah, bom, e ela pode também acionar mais de duas árvores também ao mesmo tempo, né? E dependendo também do seu conjunto, né? Ela pode girar tanto no sentido horário quanto também no sentido anti-horário. Então, ela também consegue fazer essa reversão de giro, né? E, por exemplo, quando eu posso aplicar a corrente, né? Quando a correia, né? As condições, principalmente as condições ali vamos dizer assim, de ambiente, né? Por exemplo, uma alta umidade, presença de vapores corrosivos ali, né, que podem estar desgastando ali a correia, ou seja, principalmente que a borracha ali e o aço que compõe a correia não suporta, né, ou até óleo, que o óleo ali, lubrificação ali, dependendo ali na correia, você pode gerar o escorregamento, né, então aí no caso você vai utilizar a corrente, né, então é quando um não tem como se aplicar ali, né? Ou pode até aplicar, porém sua vida útil vai ser bastante prejudicada, bastante reduzida. Então, para isso eu vou utilizar a corrente ao invés da correia. Bom, a corrente, então, pessoal, a gente tem alguns tipos, né? Então, a gente tem aquela comum, né? Que os elos, então, são arredondados e são soldados, ou seja, eles são fixos, né? Então, você pode ver que os elos ali, eles são unidos através de uma solda, né? Então, une-se os elos ali pela solda. Bom, a principal aplicação dela aí, né, são nas transportadores, né? E em talhas, né? Aquelas talhas para fazer elevação, por exemplo, de máquinas pesadas, né? As talhas manuais, né? Ou as
automáticas também, né? Então, quem usa talho ali, principalmente para levantar peças pesadas, utiliza a corrente. Só que uma desvantagem é que ela é fixa, né? Esse tamanho dela é fixo, então para aumentar ou você quebra esses elos e emendam mais, né? Eu não tem outra forma, né? É mais difícil desmontar. Então você precisa fazer uma solda também que garanta que não vai se fragilizar, né? Então eu preciso ter garantias de que esses elos são bem soldados, justamente para não vir a colapsar, né? Para aguentar o peso e o trabalho, principalmente o trabalho severo, que as correntes estão submetidas, né? A gente também tem as correntes de elos livres, né? Só que ela, por ter essa facilidade de montagem e desmontagem, é, ela não pode, por exemplo, se utilizar para grandes esforços, né? Para grandes pesos ali, para grandes cargas, né? Então você vai ver ela muito aplicada ali nas esteiras transportadoras, né? Então são aquelas esteiras mais flexíveis, onde eu preciso fazer então, ou preciso expandir elas, ou preciso diminuir. Eu vou utilizar então esse tipo de corrente, né? E geralmente são esteiras, pessoal, também onde elas não podem, então em qualquer área que também não tem problema de umidade, ambiente mais agressivo. Então essas esteiras ali, por exemplo, em certas áreas da logística, né, principalmente aquelas áreas de logística que são bem dinâmicas, né, então posso utilizar esse tipo de corrente ali para fazer transporte, porque uma área de logística ela é bem dinâmica, pode ser que um layout está em constante mudança, é um bom uso aí para esse tipo de corrente, né? A corrente de rolo, né, fabricada então em aço temperado, seja um aço mais durável, um aço ali mais resistente. Então, os rolos, né, vão ser fixados em buchas, né, então tem as buchas e placas, né, que vão fazer essa união através de pinos. Então também elas são fáceis de montar e desmontar, então tanto para expandir quanto para diminuir. E ela é utilizada em transmissões de movimento, sustentação de contrapeso, né? As motos, né, são muito utilizadas esse tipo de corrente, né? E, e elas aguentam uma grande quantidade de carga, né? Então a gente sabe que a moto ali, né, ela uma robustez muito boa desse tipo de corrente, né? A de dentes, né? Também conhecida como corrente silenciosa, né? Então, nesse tipo de corrente, ela tem um formato que, quando montadas, elas parentam dentes. Então, parece um dente mesmo, de fato, quando você olha aqui por dentro da bucha ali, né? Então, são placas que se montam ali, ficam dispostas uma do lado da outra, né? Então, onde você, então, ao invés de expandir no comprimento, você expande ela na largura, né? É, e elas produzem menos ruídos, né? Ela é aplicada em situações que eu preciso de rotação superior, por exemplo, a permitida pela corrente de rolos, né? Então eu necessito de uma rotação maior, utilizo então a de rolos ao invés de rolo, né? De dentro ao invés de rolo. Bom, quais são, pessoal, os defeitos que a gente tem, então, típicos nas correntes, né? Um deles aí é o excesso de ruído, né? Que é o ruído, né? Qual que é a causa, a origem de um excesso de ruído? Pode ser devido a desalinhamento, né? Uma folga excessiva, quando a gente vê principalmente na bicicleta ou na moto ali a corrente frouxa ali, né? Ela fica então com uma folga excessiva, ou fica extremamente tensionada com falta de folga, né? Então, da mesma forma como a corrente também não pode ser nem muito tensionada e também não pode ficar muito frouxa, né? Então tem que ser a tensão correta ali para fazer a transmissão correta e manter sua vida útil o mais prolongada possível, né? Também devido à lubrificação inadequada, né? Então a gente vê ali também, né? Via bicicleta, a moto fica um ruído muito, muito chato, né? Que também é falta de lubrificação. Mancais soltos, né? O mancal também gera ali o mancal também pode gerar um movimento ali na corrente e gerar esse ruído.
e os desgastes, né, tanto na corrente quanto nas rodas dentadas, né. Então a solução é seguir os procedimentos de instalação, né, para manter o alinhamento correto, checar os ajustes da corrente tanto de tensão quanto de folga, né. Eh, Também a questão da lubrificação, né, sempre fazer a lubrificação correta, quantidade correta e no período correto também. Outro tipo de defeito é o mau assentamento da corrente, né, e isso é causado então por rodas, né, a roda dentada fora da medida, né, também por desgaste, um desgaste aí prolongado por causa do tempo. O ângulo de abraçamento, né, que é justamente a união entre elo e roda dentada, né, o dente da roda ali, né, a folga excessiva e também depósito de materiais, né, que geralmente devido ao próprio desgaste ali, pode ser o próprio material ali entre a corrente e a roda dentada que deposita esse material ou também devido à exposição, né, como por exemplo, mais uma vez, a moto, a bicicleta. Então, tem esses materiais ali que fica dentro e causa esse mau assentamento. Então, uma solução é verificar projeto, né? Então, se você projetou uma corrente, verificar o projeto, verificar também a compatibilidade dos números de dente de roda, ajustar a corrente corretamente conforme também padrão, né? Estabelecido pelo fabricante. Outro defeito também é o chicoteamento, né? Ou a vibração, né? Então, tem aquele efeito mesmo de chicote, de ficar meio que indo e voltando, gerando até aquele que a gente vê até uma espécie de onda ali, né? Então, isso é causado por folga excessiva, carga pulsante ou desgaste desigual, né? Então, verificar e corrigir as folgas e ajustar, né, caso necessário. O outro tipo de defeito comum em corrente é o endurecimento, que é o chamado engripamento da corrente, causado, então, por lubrificação deficiente, a corrosão da própria corrente, sobrecarga, né? Então, cargas além daquilo que é estipulado, daquilo que é projetado, e também, né, devido a depósito de materiais, né? Então são materiais ali, vamos dizer, alheios, né, que não eram para estar ali, né? Então verificar os sistemas de lubrificação, também verificar a presença de água, né, que auxilia também, principalmente na corrosão, ou também reação no lubrificante, ver se não está gerando borras, ou gerando espumas, ou até lacas, né, que é como se fosse ali um endurecimento do lubrificante ou da graxa ali que gera um particulado sólido, né? Que isso também gera um endurecimento, né? Que a corrente fica mais dura, ela perde aquela maleabilidade, né? Então seus elos ali acabam ficando endurecidos. Outro defeito típico é defeito nos componentes menores, né? Como na quebra de pinos, buchas ou roletes, né? Então isso aí, pessoal, é devido então a choques violentos, né? Então praticamente a minha rebenta minha, vamos dizer, quando a corrente está arrebenta, né? Então é devido a choque violento, né? Principalmente pancadas ali intermitentes, velocidade excessiva, né? Depósito de materiais, nas articulações, recalcamento das quinas dos elos e desalinhamento, né? Então tudo isso aí gera essa quebra, né? Vamos dizer assim, essa é a parte mais catastrófica da corrente, quando ela realmente ela rompe, né? Então checar o alinhamento, verificar a rotação do acionador, né, que é a parte motora, e efetuar a limpeza também, tanto das rodas dentadas quanto dos roletes, né. O superaquecimento, né, que é devido também a excesso de velocidade, também falta de lubrificação e também devido ao atrito contra obstruções e paredes. Então, verificar a rotação do acionador, verificar periodicamente o sistema de lubrificação, né, para evitar esse superaquecimento. A queda dos pinos, né, então também pode ser devido à vibração e a pino mal instalado, verificar então as folgas e seguir procedimento de instalação dos pinos conforme o fabricante. A quebra dos dentes das rodas, né, que também pode ser devido aos choques violentos, da mesma forma como na quebra dos pinos, né, aplicação instantânea de carga, então carga instantânea, que pode também ser totalmente prejudicial, velocidade excessiva, depósito de material nas rodas, uma lubrificação deficiente, corrosão, um assentamento errado da corrente na roda dentada, um material também da roda inadequado para a corrente, né, que acaba, você vai desgastar a roda dentada fora do previsto, né, então não é compatível, por exemplo, com a corrente.
Então, checar a rotação do acionador, verificar e efetuar a lubrificação adequada, conforme a orientação do fabricante, seguir os procedimentos, né, conforme também o fabricante. Bom, outro elemento também que faz transmissão também de movimento, né, de potência é o cabo de aço, né? Então, por exemplo, nos elevadores, né, nas pontes rolantes, no guindaste, né? Então, ele é feito, projetado para aguentar principalmente, né, cargas de tração, né, principalmente deslocando na posição horizontal, vertical, inclinada, né? Então, ele precisa suportar grandes quantidades de tração, né? Então, ele é muito empregado nos equipamentos, como falei, os elevadores, pontes rolantes e guindastes, né? Bom, construtivamente, o meu cabo de aço, ele é feito de arames, né? Feitos através de processo de trefilação a fio, né? Então, eu pego vários fios ali de aço e vou fazendo a trefilação. Eu vou ali enrolando eles e ele vai ter, então, esses dois componentes, principalmente, né? Então, primeiro, para formar um cabo de aço, os arames vão ser enrolados, né? Então, eles vão ser enrolados de forma ali em espiral, né? Vai formar a chamada perna, né? Então, cada um desses rolamentos aqui forma a perna, né, que também são enrolados em espiras, que envolvendo o núcleo, um elemento central chamado núcleo ou alma, né? Então, dentro daquela parte espessa ali tem uma parte menor, né, um cabo, vamos dizer assim, um cabo menor que faz parte do mesmo cabo de aço, que chama de alma. Essa alma, pessoal, ela é responsável por boa parte de suportar a carga mesmo de tração. Então, ela ali é o elemento principal, né? Então, até quando a gente fala também da viga em I, que tem um formato de I, né? Aquela parte mais, vamos dizer assim, menos espessa, mais fina, ela é que é responsável por toda a sustentação da viga, né? Então, aquela parte menor é que suporta toda, por exemplo, compressão ou tração, dependendo ali da aplicação, né? A viga, principalmente, é compressão, né? E no cabo de aço também não é diferente. A alma ela é o principal componente, né? A parte externa, né? Que é da perna também, ela vai ser responsável pela tração, mas a maior parte vai para a alma, né? Então, toda essa parte do cabo de aço, né? Então, todo esse filamento vai ter um arame central e outros em volta onde vão formar a perna, né? E outros menor aqui onde vai formar a alma também. Então, esses arames são enrolados em espirais e vai formar, então, o cabo de aço todo, né? Bom, tem a norma própria, né, de segurança regulamentadora, é a 18, que é a de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, né, que vai então regular a utilização dos cabos de aço, mas específicos para a construção civil, né. Então, por exemplo, na construção civil, utiliza-se muitos as talhas, né, para levantar os equipamentos, principalmente os elevadores de carga, né, aqueles elevadores provisórios, né, que se utiliza principalmente para levar os materiais e os equipamentos de trabalho nos mais diferentes pisos, né? Então, a NR18 ela vai normatizar isso, né? Até porque o elevador de carga ele é crítico, né? Então ele é uma gaiola bem improvisada, né? Só que ela, por ser improvisada, não se deve observar não se deve observar, por exemplo, as questões de segurança, né? Pelo contrário, tem que ser muito bem rígido, apesar de ser uma construção ali, uma máquina, vamos dizer ali, provisória, né? Então tem que ter total segurança, principalmente para quem opera, né? E para ele aguentar ali, principalmente, sobe e desce, né? Até porque ele é um uso severo e principalmente a carga, né? São cargas altas, então é tijolo, é maquinário pesado, enfim, cimento, enfim, algumas coisas ali que são pesadas, fora os operadores também, né? Os operários que trabalham na obra, né? Que também tem que ter a questão de segurança ali. Então tem que ter a questão de fechamento, não pode ter nada exposto, nada aberto, né? Aberto assim que uma pessoa consiga sair ali da gaiola, freios de segurança, questão de segurança, enfim, toda a parte de regulação aí da segurança, né? Dos cabos de aço aplicados na construção civil, né? Bom, sobre a manutenção dos cabos de aço, né?
Então, restringir os cuidados com a instalação, né? Verificar principalmente ali as polias, né? Onde estão envolvidos os cabos de aço, ver se as polias, por exemplo, não estão desgastando o meu aço, né? Se não tem nenhum desgaste prematuro do aço, se não, vamos dizer, ele está descascando ou tá gerando a chamada gaiola, né? O que que é a gaiola? É gerar quando as pernas começam a se comprimir, aí elas começam a criar uma espécie de barriga, né? Um barril, feito barril. Vou falar isso mais na frente aí, né? Bom, então, os cuidados para a gente prolongar, então, a vida dos cabos de aço, né, pessoal? Evitar o choque mecânico, né? Com obstáculos durante o funcionamento. Sempre que for utilizado para levar cargas, né? Verificar se eles tá realmente bem esticados, manter eles lubrificados, né? Então, nunca utilizar um óleo queimado como lubrificante, né? Porque o óleo queimado, né? Como ele passou por um processo de temperatura, então ele está desgastado aí quimicamente também, fisicamente, o que acontece? Ele altera o pH. Então, esse pH, dependendo, ele pode ser agressivo para o cabo de aço e causa então a corrosão. Então, nunca utilizar, sempre utilizar a lubrificação adequada. Verificar a integridade da alma, né? Como eu falei, que era a parte principal, né? Que se chama de alma mesmo dos cabos, e se tem rompimento dos arames. Se tiver um rompimento do arame, principalmente na alma, fazer a substituição, né? Nunca recuperar ou fazer solda ou fazer emenda. Jamais. Isso nunca deve ser feito, nunca deve ser realizado. Se tiver qualquer rompimento, qualquer indício de problema no cabo de aço, faça substituição total, né? Principalmente se ele se estiver lidando com equipamentos que lidam com pessoas, né? Principalmente elevadores ali, e talhas, né? E pessoas envolvidas. Verificar também, né, o diâmetro do cabo de aço, né? Principalmente na toda sua extensão, ver se ele tem algum tipo de variação, né? É, conforme o fabricante ele vai determinar essa tolerância de variação de diâmetro. Então, se tiver um diâmetro muito pequeno, muito abaixo do que ele é projetado, também fazer a troca. Não ter também questão de emenda, nem questão de ajustar. Faça a troca total. Bom, as condições também do trabalho devem ser constantemente verificadas, como eu falei, né? Verificar ali a questão das polias, né? Tudo que está envolvendo ali o cabo de aço, né? Então, ocasionando acidente, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Ainda a maior parte o- do elevador, né? Dos elevadores é feito com cabo de aço. E o elevador, ele é considerado, né? O meio de transporte mais seguro, né? E como se faz esse dimensionamento, por exemplo, é só um adendo aí. O cabo de aço, para vocês terem uma ideia, o fator de segurança ele vai variar de 8 até 12, ou seja, ele é tão superdimensionado justamente por essa questão de falha. Então, tem seu tamanho até de 8 a 12 vezes maior do que isso deveria, justamente pelo fato da segurança. Né? Como é um transporte, né? Tá transportando pessoas, né? A gente pode achar até meio banal o elevador, mas o elevador é um meio de transporte. A gente está deslocando de diferentes andares, diferentes níveis dentro de um prédio, dentro de um prédio ali, né? Onde quer que a gente esteja. Então tem que ter esse cuidado, né? E o principal falha que tem é justamente essa daqui, ó, que chama de efeito gaiola. Então é como se eu estivesse comprimindo ali o meu cabo de aço e as pernas ali, meio que perdem ali a união. Então elas ficam todas desorganizadas e isso já pode ser um sinal de falha, onde até posso provavelmente fazer uma troca do cabo de aço ao apresentar esse tipo de dano. Ah, mas você pode olhar primeiro ali o efeito gaiola do cabo de aço. Ah, não, mas está tudo, as pernas estão ok, não tem nenhum indício, é só fazer um restiramento do cabo de aço, né? Eu posso esticar ele de novo, ele volta ao normal? Não necessariamente. Pode ser que nesse processo aqui, pessoal, o meu cabo de aço já esteja no processo de fadiga, né? Como a gente, dependendo do cabo de aço, como ele não é visível, a gente não monitora não diz todo dia, né? Ou dependendo do nível de criticidade, então a gente não está verificando esse movimento. Pode ser que ele já está fazendo esse movimento e gera fadiga. Então ele já pode estar com algum sinal de fadiga e romper a qualquer momento, né? Por esse fenômeno da fadiga, né? Bom,
Então, pessoal, o outro elemento de transmissão aí é o acoplamento. Então, a transmissão, por exemplo, por correia, corrente, engrenagem, a gente faz com as máquinas, vamos dizer assim, alinhadas, né, uma do lado da outra. Já o acoplamento eu consigo fazer de forma linear, então eu consigo colocar, por exemplo, uma na frente da outra ou um alinhado em sequência, né? Então, para isso, eu vou utilizar o acoplamento, né? Ele, então, ele também tem a função, né? Além de acoplar duas máquinas, ele vai absorver os choques e vibrações, né? Então, por exemplo, se um lado da máquina der um tranco, né? Então, ao invés desse, vamos dizer assim, esse tranco passar para outra máquina e ela parada ali, gerar algum problema no eixo da outra máquina, o acoplamento vai justamente ser uma espécie ali de ele vai absorver esse tranco ali, ou vibração, ou qualquer outro tipo de movimento brusco, né, para fazer a transmissão adequada do movimento, né, e isso então prolonga a vida útil das duas máquinas envolvidas no acoplamento. Então ela é meio que como se fosse uma espécie de um elemento de, vamos dizer assim, de grosso modo aí, de sacrifício, né? Então ele vai absorver, a função principal dele é justamente absorver principalmente essas forças que variam, né? Que é de vibração e também as forças é, instantâneas, né? Essas que geram trancos ali ou fora do comum que geram falhas prematuras nas máquinas, né? Bom, então os acoplamentos, né, pessoal, eles vão ser os primeiras peças do conjunto que vai sentir o efeito do desalinhamento. Então, para o perfeito funcionamento, né, de transmissão do movimento, eu preciso ter o perfeito alinhamento. Por mais que o meu acoplamento, de certa forma, ele corrige um pouco esse erro, mas mesmo assim eu preciso ter as máquinas perfeitamente alinhadas, para justamente não gerar um desgaste prematuro, não só do acoplamento em si, como também das duas máquinas envolvidas, né? Bom, a gente vai ter, pessoal, os dois tipos de acoplamento, o permanente e o não permanente, né? Que é o móvel, né? O móvel a gente vai ver mais para frente aí, que são os freios e as embreagens, que a gente vê principalmente nos carros, mas ele também é utilizado em muitas áreas da indústria e também até nos elevadores também, os freios, né? Bom, o do permanente, ele é utilizado que não são nos sistemas que não vão ter a necessidade de desconectar os eixos árvores quando o equipamento está em funcionamento, né? Então, eu não vou precisar desconectar, então eles podem ficar acoplados permanentemente. Só vai ser realizado, então, esse desacoplamento caso na necessidade de fazer uma manutenção no sistema, né? Aí sim eu desacoplo e faço manutenção. Caso contrário, não tem necessidade de desacoplar. Então, por isso que é a diferença do permanente do móvel. O móvel eu preciso, dependendo da necessidade, fazer o desacoplamento e acoplamento. A embreagem é isso, né? Então, quando eu preciso acoplar uma marcha, eu aperto a embreagem desacopla ali o motor, depois desaciona a embreagem, ele volta a acoplar. Então, é a forma de fazer o acoplamento móvel, né? Bom, o acoplamento permanente, então, ele tem algumas também classificações. Então, ele vai ter o rígido, né? Então, ele vai ser aquele acoplamento fixo. Então, ele vai fazer, então, a união entre os dois eixos árvores como se fosse uma única peça, né? Então, ele é utilizado na união de eixos árvores de grande comprimento e na transmissão de grandes forças em baixas velocidades. Então, tá aí uma aplicação para o acoplamento rígido. Então, não posso ter grandes forças envolvidas, né? E, além disso, tem que ser também aplicações de baixas velocidades de rotação. Bom, então do rígido a gente tem a flange, que é utilizado na transmissão de grande potência em baixa velocidade, então são aquelas aplicações que eu preciso de uma grande força de giro, no caso um grande torque, porém em baixa rotação, baixa velocidade. A gente também tem a chamada luva de compressão ou de aperto, onde eu vou facilitar a manutenção de máquinas e equipamentos, pois não interfere no posicionamento, né? Então, eu posso remover e colocar sem causar o desalinhamento, né? Então, alguns acoplamentos não tem como, eu preciso desalinhar ou retirar uma máquina do outro para fazer a manutenção. Então, eu posso retirar ele, né? Então, ele é como se fosse ali
posso retirar sem causar um desalinhamento. E essas luvas, então, do ponto de vista construtivo, elas não podem apresentar saliências ou que estejam totalmente cobertas, para evitar acidente, né? Então, essa união, tá, ela é feita por uma chaveta, um encaixe com interferência ou até por cones. O outro também é o discos ou pratos, né? Ele também, agora ele é aplicado para transmitir grandes potências em casos especiais, como por exemplo as árvores de turbinas, né? Principalmente aquelas turbinas movidas a gás ali para gerar, ou movidas a vapor, né? Para gerar eletricidade, né? Por exemplo, nas usinas é, as usinas térmicas, né? Também as nucleares, o nome que eu queria falar, as nucleares que utilizam o vapor para gerar eletricidade, né? Então, elas podem ser lisas ou dentadas, né? Então, são utilizadas em casos especiais de aplicação. Então, os eixos dos acoplamentos rígidos devem ser alinhados precisamente, né? Então não tem que ter o mínimo de tolerância mesmo, pois eles não conseguem compensar os eventuais desalinhamentos ou flutuações. Então, ele de fato ele é bem rígido nesse sentido. Ele não tem que ser muito bem alinhado, senão você já pode estar gerando um desgaste prematuro, né? E o ajuste deve ser feito com as partes montadas, para obter, então, o melhor alinhamento possível. Então, esse parafuso ali, eu vou ajustar ele de forma a manter o melhor alinhamento possível. Bom, e o outro tipo de acoplamento é o flexível, né? Então, eles transmitem de forma mais suave a transmissão do movimento, que tem movimentos bruscos, né? E ele não deixa rígida a união entre eixos árvores, permitindo assim um maior desalinhamento, né? Então, indica um máximo de desalinhamento, né, alguns fabricantes, que esse desalinhamento é geometricamente possível no acoplamento. Então, permanece a necessidade de alinhar dentro de tolerâncias mais restritas, né? E alguns fabricantes recomendam não ultrapassar os 10% do máximo valor indicado. Então, por exemplo, a embreagem é um bom exemplo, né? Então, por exemplo, se você tira o pé de uma vez da embreagem, o que acontece? O acoplamento é rápido. Aí, por exemplo, como o motor está já um certo giro, o que que ele faz? Ele acopla de uma vez, aí dá aquele tranco, né? Dá aquele tranco, aí o carro apaga, né? Então dá toda aquela consequência. Quando você é, desaciona a embreagem de forma mais devagar, o que acontece? A embreagem, então, ela vai entrando em contato de forma mais suave, ou seja, a transmissão da força do motor para a roda, ela é mais suave. Então, de certa forma, encosta, vai ali ter um atrito ali, um escorregamento, e vai fazendo de forma mais suave até engatar completamente. Então eu consigo suavizar o movimento. Então a embreagem é justamente para isso, para evitar aqueles trancos. Porque esses trancos, pessoal, o motor, dá problema no motor, mas mais ainda nas engrenagens e até para a roda, né? Então não aguenta aquele tranco por um longo período de tempo. Então por isso que a embreagem ali nesse caso é justamente para suavizar o acoplamento entre o motor e a transmissão, para poder então tornar o movimento mais suave, né? Bom, então o tipo de acoplamento aí, né? A gente tem o elástico de pinos, né? Então os elementos de transmissão são revestidos de borracha, né? Então ele já consegue absorver ali, né? Esses trancos. Tem esse aqui que é muito utilizado também, que é o elástico Perflex. Então eles são unidos a um elemento central de borracha, fixado por anéis de pressão. Então eles vão tolerar um maior desalinhamento e partidas bruscas, né? Então ele consegue tolerar essas partidas, principalmente de motor elétrico, né? Que a gente sabe que os motores elétricos partem de forma instantânea, né? Claro, se a gente estiver utilizando uma partida direta, né? A gente tem um elástico de garras, né? Então ele é feito de garras e borracha que encaixam então em aberturas de contradisco, que é fixado entre os eixos árvores, vai transmitir a rotação, né? Então encaixa ali e faz a transmissão. E a gente tem um acoplamento de grade elástica, né? Então, são dois cubos aqui, né, providos de flanges ranhuradas, e está montada uma grade elástica que liga esses cubos, né? Então, aqui está uma grade que vai unir os dois, né? Então, esse conjunto está alojado em duas tampas providas de encosto e retentor elástico, né?
Então todo espaço entre os cabos, né, entre os cubos e as tampas, ele é preenchido com graxa. Então, apesar de ser flexível, também tem que estar bem alinhado, né, para que então não provoque as vibrações excessivas. Então, o alinhamento em certos tipos de acoplamento ele é primordial para evitar as vibrações excessivas, né. Então, como o acoplamento móvel, né, como eu falei aí, né, quando um comando ele é acionado, né, só transmite força quando é acionado, então, por exemplo, o pedal da embreagem, né, e o freio também, né. O freio, né, a embreagem fala que é um freio ao contrário, né, o freio você aperta ali, ele vai acoplar de forma a reduzir ou parar o movimento, né. Então, o freio é justamente ali para parar ali um movimento, né? E a embreagem é manter sincronia de giro, né? Então, por exemplo, no caso do carro ou até da moto, é fazer a sincronia entre o giro do motor e a transmissão, né? Então, são dois eixos árvores, né? Que é o do motor e da transmissão. De forma, então, que é para manter os dois na mesma velocidade, né? Para evitar aqueles trancos, né? Onde você pode fazer acionado com o equipamento em funcionamento ou não, né? Dependendo aí. Bom, sobre a lubrificação de acoplamentos, né, pessoal? Então, os tipos de acoplamento que vão requerer lubrificação, por exemplo, de grade elástica e de engrenagem, não vão necessitar de cuidados especiais, apenas a questão do alinhamento e a lubrificação periódica, né, de forma preventiva, né? Então, sempre observar o tempo de uso, a hora de uso e também a recomendação do próprio fabricante, né? Então, sempre observar a questão desse procedimento aí. Bom, a gente tem um exemplo aí de um óleo uma graxa que se aplica, por exemplo, um acoplamento. Então, por exemplo, a gente tem um ponto de gota de 1500 C ou acima, uma consistência NLGI no 2 com valor de penetração entre 250 e 300, um baixo valor de separação do óleo, né, e alta resistência à separação por centrifugação, né? Por que isso? Dependendo, por exemplo, da separação do óleo, se eu estiver lidando com algum tipo de ambiente agressivo, esse ambiente, ao atacar o óleo, ele não se separar, né, de forma fácil, e ele também tem uma resistência por centrifugação, porque ao momento que você tem uma aplicação com uma alta rotação, a força centrífuga, então ela pode separar os diferentes componentes do meu óleo, da minha graxa, estão fazendo com que separe, né? E a gente sabe ali que separar os elementos do meu óleo, ele vai praticamente perder ali a sua característica de lubrificante. Então, ele não vai servir para mais nada, né? Então, eu preciso verificar essa questão também do meu óleo. Tem que possuir qualidades lubrificantes equivalente ao dos óleos minerais bem refinados de alta qualidade, né? Onde, então, a característica desses óleos minerais, né? Não deve corroer o aço, né? Então, tem que ser totalmente inerte ao aço e não deteriorar também o neoprene, né? Que dependendo ali a aplicação do acoplamento. E são válidas para trabalhos de temperatura ambiente de 18 a 66 graus Celsius, né? Então, uma variação de temperatura aí até boa, porém não pode ser a altas temperaturas, né? Então, para altas temperaturas já tem um outro tipo de lubrificação, uma outra forma ali de manter o acoplamento devidamente lubrificado. Bom, sobre a montagem e desmontagem desses acoplamentos, pessoal, ter cuidado então, né, com a qualidade dos instrumentos de medição e ferramentas, principalmente para o alinhamento ali, né, definir qual que é a exata tolerância, porque tem aplicações, como a gente viu aí, que os acoplamentos tem que ser uma tolerância de desalinhamento mínima, ou seja, então todo equipamento que eu faça uma medição, principalmente de tolerância, tem que estar muito bem calibrado e ajustado para eu não ter, então, uma leitura errada, porque uma leitura errada de tolerância que pode acontecer, gerar um desalinhamento, gerar um desgaste prematuro, né? Além disso, tem que ter o conhecimento, né, das técnicas de alinhamento, né, de eixos e também os ajustes mais finos ali, né, para manter as máquinas muito bem alinhadas.
Então, por exemplo, atentar aspectos também dos acoplamentos, por exemplo, a base de fixação dos equipamentos que vão estar alinhados. Então, por exemplo, um conjunto motor-bomba, né? Então, a base ali tem que ser muito bem feita de forma que eu consigo colocar tanto o meu motor quanto a minha bomba ali bem alinhadas para poder fazer o devido acoplamento, né? Questão de folga de parafuso, alinhamento e também o desnivelamento da base. Então, tem que fazer também a minha base também bem alinhada, livre de vibração, né? Então, posso fazer uma base metálica, mas também com questão de vibração, para que essa vibração não passe para as minhas máquinas e nem para o meu acoplamento. Então, verificar todas essas características aí também. Ok, pessoal? Hoje aqui, alguém falar alguma coisa? Então, alguma dúvida, questionamento? Ok, pessoal. Então, hoje aí é só, ok? Se tiverem então alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então, vou encerrá-lo aqui por hoje. Desejar a vocês então aí um bom dia, ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Você também, professor. Bom trabalho. Obrigado, vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.